Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao canal do Senhor do Dinheiro, canal que ajuda você a controlar as suas finanças e a investir com segurança. Eu sou a Anabela e hoje venho esclarecer de vez essa guerra de alugar ou comprar casa própria. Mas antes de começarmos aqui a entender o que é melhor alugar ou comprar casa própria, eu queria explicar, fazer aqui o enquadramento de porquê que eu resolvi trazer este tema. Como vocês sabem, esta guerra já é antiga. Começou com uns educadores financeiros fazendo umas contas numa planilha e mostrando a toda a gente, olha, não compensa comprar, financiar casa. Aí os youtubers pegaram, na minha opinião, de uma forma errada, porque levaram o financiamento para o comprar casa própria. Aí vêm os marqueteiros dizer que não, você não tem casa própria, você não é ninguém. Então chegou a altura de resolver esse tema. Aqui nós não somos de nenhuma torcida, aqui nós vamos dar a real. Eu vou-lhe mostrar quais são os prós, os contras, ajudar você a tomar a melhor decisão para a sua vida, que cada caso é um caso e é importante você entender para não cair em ciladas financeiras. Antes de começar, eu quero esclarecer. O problema não é ter casa própria. O problema aqui está no financiamento. Porque se você tiver o dinheiro todo para comprar a sua casa e se isso for importante para você, então vá em frente. Mas a questão aqui trata-se do financiar. A maioria das pessoas, para ter a sua própria casa, precisa de recorrer a financiamento. Então, é sobre esse tema que nós vamos falar. Não é alugar ou ter casa própria, mas alugar ou financiar. Ok? E, começando já por esclarecer, financiar, que fique já claro em todos nós, nunca é um bom negócio. Quando você faz um financiamento, você faz um empréstimo. E claro que se o banco lhe empresta algum dinheiro, o banco vai lhe cobrar juros e vai lhe cobrar taxas. Essa é o suposto base de finanças. Dinheiro que a gente empresta, a gente tem que pagar com juros. E assim também até que são feitos alguns investimentos. Todos os investimentos de renda fixa é um empréstimo. Só que neste caso você recebe juros. Bom, então como você paga juros e paga taxas e às vezes paga seguros, na maioria das vezes você vai acabar por pagar 2, 3, 4. Eu cheguei a ver aqui um financiamento em que no total era 7 casas. Okay? Então, nunca é um bom negócio. Que isso fique claro, não há nenhuma conta que sobreviva, mesmo que venham dizer, mas é que este banco, ele está emprestando com esta taxa menorzinha, porque tem este programa, porque tem esta, não tem conta que feche. Se lhe emprestarem 100 mil reais, você vai pagar sempre muito mais do que esses 100 mil reais. Okay? Mas, e agora que a gente vai começar aqui a falar, a vida não é só bons negócios. Todos nós somos seres humanos, temos metas, sonhos e ambições e se de facto é muito importante para você ter a casa própria, e eu já vi pessoas que de facto tinham esse sonho e ele estava muito latente, era muito marcante, então temos que dar condições. O nosso objetivo como educador financeiro é dar conhecimento às pessoas para decidirem o que é melhor para elas e ajudar a fazer um plano. O nosso papel como educador financeiro não é fazer parte de uma torcida, a torcida do alugar ou a torcida do financiar. O nosso papel é ajudar você a tomar a melhor decisão. E ciência, a vida não são só negócios. A vida são metas, sonhos, ambições e você tem o direito de financiar a sua casa com base nas melhores decisões, se isso for importante para você. Agora,
não vem é com a história de que financiar é a única forma de poupar. Eu já ouvi aí uma versão, porque eu vou financiar, porque senão eu nunca vou conseguir comprar a minha casa, eu nunca vou conseguir poupar para ter uma casa, então eu vou financiar porque eu vou morrer sem nada. Bom, se você precisa de fazer um financiamento, se você precisa de ter uma arma apontada do banco e precisa de ter um boleto todos os meses para conseguir poupar, então eu vou já dizer que financiar não é o melhor para você. Por quê? Porque você está ainda com a mentalidade errada. As pessoas, quando estão fazendo financiamento, estão quase que fazendo um casamento por 30, 40 anos, ok? Você tem ainda uma má relação com o dinheiro, porque não se consegue planejar, não tem ainda a força de vontade para poupar. E eu lhe garanto que num financiamento de casa, que normalmente é um financiamento mais longo, vão surgir alguns imprevistos. É preciso que você tenha um bom financiamento e, por outro lado, você não tem conhecimentos financeiros suficientes para tomar uma decisão deste porte. Você vai cair na garra de pessoas com quem vai conversar. E com quem é que vai conversar? Você vai conversar com o corretor de imóveis que está interessado em vender o imóvel, você vai conversar com o gerente do banco que está interessado em lhe dar um financiamento e, naturalmente, que essas duas pessoas vão dizer que é fácil fazer um financiamento. E não é. Não é fácil. Você precisa de ter a mentalidade correta, você precisa de ter uma boa solução com o dinheiro, você precisa de ter conhecimentos financeiros suficientes. Ou seja, em resumo, você precisa controlar o seu dinheiro. Então, a única, não venha com essa história de eu vou comprar e fazer um financiamento, que é a única forma de eu poupar e de ter alguma coisa. Isso, na minha opinião, está errado. Você está entrando numa cilada de muito longo prazo, sem estar ainda preparado. Ok? Mas vamos agora aqui assumir que está tudo correto. Você já tem um bom relacionamento com o dinheiro, faz parte do seu sonho e você está pensando em financiar. Então, eu vou começar por dizer, na minha opinião, que tipo de pessoas ou em que tipo de situações você deveria descartar ou pensar melhor antes de fazer um financiamento. Que, na minha opinião, como educadora financeira, são situações que geram aqui um alerta. E nessa situação, eu peço para você ter mais atenção. Algumas seriam para descartar, outras para repensar melhor, fazer melhor os seus cálculos. Está aqui um alerta vermelho. Bom, são situações que você não deve comprar a casa própria, financiada, é sobre isso que estamos falando, ou não deve repensar melhor das suas possibilidades. Bom, primeira situação que você não deveria ir avançar logo para uma casa própria é quando um casal novo que está a casar ou que acabou de se casar, apesar de ser um grande desejo das pessoas que em casa, quer casa, é sempre assim que é o velho ditado, mas essa casa não precisa necessariamente de ser uma casa própria, nem tão pouco financiada. Repare que quando é um casal novo que acaba de casar, na maioria das vezes está começando a sua vida profissional. E a sua vida profissional pode, se a pessoa tiver algumas ambições, ou pode, se a empresa o desejar, até exigir que a pessoa faça alguns deslocamentos, que a pessoa até não seja melhor naquele bairro, que seja melhor em determinadas outra região, outro país, talvez. Então, na minha opinião, quando a pessoa está no início, não é a melhor situação. Por outro lado, a família ainda está começando a se construir. Só demos o primeiro passo. Nós não sabemos como é que será quantos filhos vêm, se são do mesmo sexo, são meninas, são meninos, são meninas e meninas, a constituição da casa pode ser diferente. Pode ter alguma criança pode requerer alguma necessidade especial que aquele tipo de apartamento não atenda. Então, na minha opinião, os primeiros anos de um casal
jovem, recém-formado, deve ter, sim, numa casa alugada, se calhar até um pouco menor, que não precise logo de ter uma casa com muitos quartos, porque são só eles. Isso também lhes vai permitir poupar algum dinheiro para dar uma boa entrada. Então, repense nessa situação, se é um casal novo. Eu sei que é uma grande desejo de muitas pessoas que em casa que a casa suma não precisa ser logo financiamento. A segunda situação que de todo você não deve fazer um financiamento e de todo até comprar uma casa é por impulso. Vocês podem acreditar, eu já vi algumas pessoas comprarem apartamentos através do financiamento por impulsos. Uns viviam muito bem na casa dos pais, a vida estava tranquila e aí houve uma briga e como já têm um bom contra-cheque, saem logo comprar por impulso. Ou então pessoas que de todo se apaixonam por um determinado bairro, um determinado apartamento e, por impulso, vão logo financiar sem tão pouco ter explorado outras opções. Então, no caso de decisões financeiras, a noite é sempre uma boa conselheira. O Excel, uma folha de papel, uma calculadora, são excelentes conselheiros. Tenha muito cuidado, não faça financiamento por impulso. Bom, o terceiro motivo que você deve repensar o financiamento da sua casa antes de fazer um financiamento é se você ainda não tem estabilidade financeira e profissional ou um plano B. Calma que eu vou explicar. Porque, na verdade, todos nós, uns são CLT, outros são empreendedores, ninguém pode garantir que existe estabilidade. Ninguém pode garantir que vai estar empregado daqui a 10, 15, 20 anos, ou que vai ter um aumento do salário que vai acompanhar as parcelas. Ninguém pode garantir. Então, na sequência, é importante que você tenha uma estabilidade financeira, neste caso, uma boa reserva de emergência. Eu já vi, infelizmente, demasiadas pessoas a perderem as suas casas, que estavam financiadas, que estavam pagando sempre a horas e a dias, porque perderam o emprego e não tinham uma boa reserva de emergência que lhe permitiu manter os pagamentos até arranjar outro emprego. Pessoas que, infelizmente, na altura da pandemia, viram os seus negócios fechados e acabaram por não ter renda para pagar essas parcelas. Então, no caso do financiamento, é ainda mais importante que você não viva de contra-cheque em contra-cheque ou de mês para mês e que faça um pouquinho mais a sua projeção mais no longo prazo. Não se esqueça que você está fazendo uma dívida no longo prazo, então você não pode estar dependendo do contra-cheque do próximo dia 1, ou do dia 10, ou do dia que for, porque ele pode não existir de um dia para o outro e você precisa de ter uma boa estabilidade financeira. Neste caso, uma reserva de emergência que lhe permita ter algumas parcelas pagas. Fazer a reserva de emergência, eu já expliquei, tem vídeos aqui no canal. Fazer a reserva de emergência não é um plus a mais, a não ser que você precise de ter mais e queira ter mais estabilidade. Mas na forma de fazer reserva de emergência, tem lá, são 6 meses das despesas essenciais. E naturalmente que a parcela do seu imóvel é uma despesa essencial. Então ela já deve estar lá garantida. Então a minha recomendação é que é muito importante não entre no financiamento sem ter, no mínimo, essas 6 parcelas garantidas, porque depois você vai ter problemas. Ou mesmo juros que aumentam em negociações, ou mesmo o caso crítico de levar o imóvel a leilão e você perder aquilo que já pagou. Ok? Bom, a outra situação que as pessoas devem repensar em adquirir um imóvel e agora é financiado ou comprado à vista, se a pessoa tiver essa possibilidade, são pessoas que gostam de mobilidade ou que têm têm alguma ambição profissional ou que trabalham
trabalham em determinadas áreas que pode ser melhor mudar de região ou mudar de país. Se o seu sonho é viajar pelo mundo, se você trabalha com digital, computador, não precisa estar alocado, repense se faz sentido depois ter um imóvel que depois você pode conseguir transformar em dinheiro na velocidade que você quer. Okay? Então repense e veja se você tem um cônjuge, como é que será, projetem o vosso estilo de vida e vejam se faz sentido. Ah, Anabela, mas uma casa comprada depois pode ser vendida. Sim, pode ser vendida. Mas já vamos falar que nem todas as casas depois viram um bom negócio. Então pense se casa própria enquadra no seu estilo de vida e até na sua profissão. Bom, o outro motivo, e agora preste atenção, você de todo não deve fazer qualquer tipo de financiamento, é se você não tem uma entrada. Mas como assim, Anabela? Já existem financiamentos que permitem eu fazer o financiamento e que me autorizam o financiamento se eu não tiver uma entrada. Sim, porque eles são interessados em fazer esse financiamento. Agora pense comigo, se você não tem uma entrada, você ainda não demonstrou uma capacidade de se comprometer. Você não demonstrou ainda uma capacidade de poupar. Você ainda não conseguiu fazer um planejamento onde você consegue ter lá um valor todos os meses. Na sequência, mesmo que existam instituições financeiras que lhe façam esse financiamento sem entrada, eles já o classificaram você como um risco maior do que uma pessoa que tem uma entrada. E, na sequência, vão-lhe cobrar mais juros. Por outro lado, ter uma entrada também demonstra que é algo planejado, algo que é pensado. Então, você também tem a certeza que está trabalhando para a sua meta. Comprar uma casa, fazer um financiamento sem entrada, na minha opinião, é um determinado erro. Você precisa de testar se o seu planejamento já cabe aquela parcela, já consegue poupar. Então, na sequência, você deve sim ter sempre uma boa entrada. Bom, o outro, que é bem polêmico, mas é para realizar sonhos de outros. Nas minhas consultorias financeiras, eu encontrei alguns alunos meus que me diziam: eu nem queria casa, eu vivia bem de aluguel, mas a minha mãe, o meu sogro, a minha sogra dizia sempre: porque sem casa própria não és ninguém. Pensa, isso é uma coisa já bem antiga, tá? Tem gente com muito dinheiro, tem gente que atingiu liberdade financeira que de facto não dá valor nenhum à casa própria. Eu pessoalmente podia comprar uma casa à vista e decidi não o fazer. Já porque eu gosto da questão de mobilidade, porque não valorizo a casa própria. Então, na sequência, eu não tenho casa própria. Então, se não é importante para você, nem para o seu cônjuge, não precisa de realizar os sonhos dos outros. Não é, já não existe isso de ter casa própria, é porque você não é ninguém. Pesquisem no Google, tem gente muito, muito rica que realmente não tem casa própria e não faz questão de a ter. Okay? Claro que o outro motivo que você não deve financiar é ter feito bem as contas. Eu vejo em muitos grupos de Facebook, muitos fóruns, que tem alguns alunos que me vieram pedir ajuda e fizeram um erro quando fizeram o seu financiamento. Só olharam a taxa de juro. Porque a taxa de juro é baixinha. Mas não é só a taxa de juro que você vai pagar a mais ao banco. Você vai pagar seguros, você vai pagar a comissão do banco. Então, quando você está comparando as várias propostas do banco, você tem que comparar sempre o CEF, que é o custo efetivo total, que é o custo de toda a dívida e que todas as instituições financeiras são obrigadas a lhe dizer. Então, o CEF do banco A pode ser menor que o CEF do banco B, mesmo que o banco do B tenha uma taxa de juros menor. Okay? Por quê? Porque tem outro tipo de comissão. Então, não olhe só a taxa de juros, tenha atenção ao CEF.
ter a sua parcela. O que acontece se a inflação for para 5? E se a inflação for para 10? Então, entenda, faça bem essas simulações. Se você não tem ainda esse conhecimento, peça ajuda a um educador financeiro, peça ajuda. O próprio banco é obrigado por você a fazer estas simulações. Alguns já lhe entregam mas peça para eles fazerem essa ajuda ou contrato no educador financeiro para você não ter depois surpresas negativas. Nossa, porque este ano a inflação está muito alta e eu não estava a contar. Veja como é que as suas parcelas vão aumentar, elas vão ser fixas, elas vão aumentar com a inflação. Qual é o índice que vai ser corrigido? Então você precisa de fazer bem as contas. Não caia na conversa do seu gestor ou do corretor de imóveis dizer porque você deve ter uma parcela à volta aí de R$2.000 e você acha que os R$2.000 cabem no seu bolso, mas depois, no ano seguinte, tem um ajuste que você nem tinha calculado. Então, faça bem as várias simulações. E o outro motivo que resume todos estes é se você não controla as suas finanças. Eu já tinha falado dele aqui. Controlar as suas finanças, e é essa a metodologia que eu defendo aqui, exige que você já tenha a mentalidade correta, você saiba trabalhar para os seus objetivos, que você entenda padrão de vida que já tem lá uma parcela para você investir, você entenda, tem alguns conhecimentos, mesmo que pouco, de finanças para você entender como é que vai ser ajustada a sua parcela, que você entenda que você tem um planejamento onde você pode gastar dinheiro, quanto é que gasta em cada um, ou seja, se você domina, no mínimo, o seu planejamento mensal. Não se esqueça que fazer um financiamento é uma dívida de longo prazo e, na sequência, você precisa de ter um domínio das suas finanças no longo prazo. Você não conseguiu nem controlar as finanças do mês anterior, então começa por esse passo antes de pensar em financiamento. Eu sei que existem aí tanto construtoras, como programas, como bancos, que lhe dão uma série de facilidades. Mesmo que você não tenha entrada, mesmo que você só ganhe pouco, mas tenha muito, muito cuidado com essas facilidades. Essas facilidades são boas para você fazer o financiamento, mas depois, a partir do momento em que você fez o financiamento, os próximos 30 ou 40 anos, você está sozinho nesse jogo. E se você perder o emprego, você está sozinho. E se você não conseguir pagar uma parcela porque não tem a renda ou porque aumentou muito, o banco vai lhe dizer que a casa é dele e não sua. Então, tenha muito cuidado e primeiro domine as suas finanças e só depois é que você pode pensar no financiamento. Continue assistindo aqui ao nosso canal porque eu lhe quero ensinar a você a controlar as suas finanças. Então, se mantenha aqui comigo. Uma das coisas que leva as pessoas a cometerem muitos erros e até a irem se financiar para comprar casas é que ter casa própria existem vários mitos sobre ter casa própria. Então, antes de eu te ensinar como é que você vai comprar a sua casa da forma correta, eu queria falar sobre esses mitos e desmistificar esses mitos, até porque se calhar você está acreditando em alguns deles, está entrando numa cilada no financiamento que até pode estar errado, então vamos começar por esclarecer os mitos sobre a casa própria. O primeiro mito que existe e é bem antigo é que alugar é pagar por algo que não lhe pertence. Bom, deixe-me dizer porque é um mito. Quando você está financiado, você também está pagando por algo que não lhe pertence. Porque enquanto você não pagar a última parcela, mais depois que você tem que pagar lá no final, a casa ainda é do banco. E ele vai fazer questão de lembrar disso cada vez que você se atrasar ou disser que não pode pagar. Anabela, mas daqui a 30 ou 40 anos a casa é minha. Sim,
daqui a 30 anos ou 40 a casa é sua. Mas, como eu comecei por dizer, você já pagou 2 ou 3 casas para ter a sua própria casa. Então, não entra nessa de financiar só porque alguém lhe diz que alugar é um negócio ruim. Financiar é, sim, um negócio muito pior, porque você também está pagando por algo que não lhe pertence, mas está pagando 2, 3, 4 vezes mais. O outro erro que existe aí, e que infelizmente é um erro que leva muitas das pessoas a irem fazer financiamento, que é o mito de se você pode pagar 1.000 de aluguel, você pode pagar 1.000 de financiamento. Bom, por que isto está errado? Bom, assumindo que as despesas do condomínio você já terá de ter, tanto no caso do aluguel como no caso do financiamento, está faltando aí nessa conta as despesas extraordinárias. O que é que são as despesas extraordinárias? O fundo de reserva, uma obra que só o proprietário é que tem. Então, as despesas do proprietário são sempre maiores que as despesas do locatário. Se você está alugando por 1.000 e pode alugar por 1.000, as suas despesas, mesmo que a sua parcela seja 1.000, não vão ser só 1.000. Okay? A outra questão que você tem que ver tem a ver com as taxas de juros e de financiamento. Enquanto que um aluguel só é ajustado por um índice, no caso do financiamento pode ter aí outro tipo de juros. Por outro lado, no caso de um aluguel, você, se não for interessante para você, se você achar que não pode pagar, você pode e deve, tem vídeo aí no canal, a negociar com o proprietário, e eu ensino você a negociar com o proprietário para o seu aluguel não ter um ajuste tão pesado, enquanto que é mais difícil você negociar com o banco. É possível? É, mas às vezes eles reduzem a parcela, mas aumentam o número de meses, e aumentando o número de meses, adivinha, no final você vai acabar por pagar mais. Então, também é mais fácil depois negociar com o proprietário do que ir negociar com o próprio banco. Então, não caia nesse mito de que se você pode pagar 1.000 de aluguel, também pode pagar 1.000 de financiamento. Tenha atenção, muito cuidado. Depois, o outro mito que leva algumas pessoas a comprarem casas, também é uma coisa muito antiga, é que toda a casa valoriza. Bom, se toda a casa valoriza, porque não vamos todos comprar casas, sejam financiadas ou não, e depois vender? Por quê? Porque naturalmente não é assim que funciona o mercado imobiliário. Eu estudo muito o mercado imobiliário, tanto no Brasil como no resto do mundo, e o mercado imobiliário tem ciclos. Ciclos em que, de facto, as casas, os imóveis podem valorizar e ciclos onde eles estão desvalorizando. E você, que não conhece o mercado imobiliário, não pode estar a acertar com o ciclo. Se você não acerta com o ciclo, pode até perder dinheiro. E, por outro lado, você não sabe o que vai acontecer com essa região. Podem colocar um shopping muito bom ao lado em que o seu imóvel valoriza, mas também podem colocar uma estrada em que você abre a janela, passa um dos carros ao lado e, de facto, o seu imóvel acaba por desvalorizar. Então, tenha muito cuidado essa história. Porque o senhor comprou uma casa por 100, agora vale 200. Porque comprou por 200, agora vale 400. Não é assim que o mercado imobiliário funciona. Pode ter tido um boom nos anos 80, 90, mas o mercado imobiliário tem ciclos e não é verdade que toda a casa valoriza. Se é assim, vamos todos pedir financiamentos e vamos todos só esperar e ver a valorização deles. Tenha atenção. O outro mito que vem na sequência deste anterior é que toda a casa é um investimento. Bom, já falei que não, porque no investimento a gente espera ter algum retorno. Okay? Então, não é verdade que a casa é um investimento. Se
Se é casa própria, então seguramente que não é um investimento. Por quê? Porque no investimento você consegue vender para ter o dinheiro. Por exemplo, eu invisto em ações, consigo vender em ações. Eu tenho um título de renda fixa, eu consigo vender para ter o dinheiro. Se essa casa é a casa onde você habita, você não consegue vender para ter um dinheiro, porque você precisa de um teto para morar. Então, casa própria de todo não é um investimento. Segundas ou terceiras casas pode ou não ser um investimento, mas na verdade existem formas mais seguras, com mais liquidez, que não existe tanto conhecimento, porque sim, comprar uma casa existe conhecimento, conhecer os ciclos imobiliários. Os ciclos imobiliários da sua região pode ser diferente do ciclo imobiliário da minha região, então tenha atenção. E não é verdade que toda a casa é um investimento. Se é para você morar, não é um investimento, seguramente. O outro mito sobre casas próprias é: eu vou deixar para os meus filhos, ok? Sim, realmente, um imóvel pode ser deixado em herança para os filhos, cumprindo todos os requisitos de testamentos, de heranças, mas na verdade você não sabe como vai estar a vida deles, não sabe que às vezes isso não vai gerar até mais brigas, porque o dinheiro é muito simples. A gente pega no dinheiro, divide por 4, divide por 3, divide pelo número de filhos, e um imóvel é bem mais complexo de dividir. Vai requerer que eles estejam de acordo, todos, para vender, para gerar dinheiro. Uns podem não querer vender porque têm um apelo emocional. Então, se o seu único objetivo é deixar pelos filhos, então tem investimentos que é mais fácil fazer a partilha, que gera menos brigas, gera até menos impostos do que propriamente um imóvel. Então, tenha atenção que é só para comprar os filhos, não existe outras formas mais práticas de você deixar para a herança. O outro mito que eu vejo aí é que a casa mede o sucesso. Ter uma casa própria mede o sucesso. Eu já falei que não. Existem várias pessoas com bastante dinheiro que decidiram, por N motivos, não ter casa própria. E não é isso que mede o nosso sucesso. Tem outros itens que medem o nosso sucesso. Mas dentro do nosso sucesso financeiro, não é verdade que seja a casa própria. Ok? Então eu trouxe aqui 2 exemplos para vos explicar. Imaginem uma pessoa que compra uma casa financiada de 1 milhão e tem uma prestação de 4.000 reais, e para pagar esses 4.000 reais, a pessoa precisa de trabalhar muito, várias horas, mas tem a sua casa própria. Própria se, enquanto estiver fazendo esses financiamentos, pagando essas parcelas ao banco, ok? Porque ela só vai ter casa própria quando ela estiver toda quitada. E imaginem uma outra pessoa que aluga uma casa no mesmo bairro, no mesmo condomínio, no mesmo valor, mas coloca 1 milhão a render, deve render à volta de 7.000 reais todos os meses, paga 4.000 de aluguel, mas sobra-lhe ainda 3.000 reais para outras despesas. Então, quem é que tem mais sucesso profissional? A pessoa que tinha 1 milhão e que o investiu, tem dinheiro para pagar o aluguel e ainda dinheiro para pagar as suas despesas, ou a pessoa que se financiou, mora no mesmo tipo de casa e se mata a trabalhar para pagar os 4.000 reais por uma casa que só vai ser efetivamente sua daqui a 30 ou 40 anos. Para alguns, até pode ser esse tipo de pessoa, mas na prática, eu acho que quem tem tempo, quem tem paz de espírito, acaba por ter mais sucesso. Agora depende de cada um. Só não se deixa avaliar o seu sucesso pela avaliação dos outros. Ok? Bom, terminando aqui a parte dos mitos, eu vou-lhe agora, prometi, ensinar como é que você vai comprar a sua casa própria. Você já entendeu os erros que têm a ver com os mitos, você já entendeu em que situações é que você não deve comprar ou deve repensar, e agora vamos falar quais são os passos para você comprar e financiar a sua casa própria. Bom, primeiro você vai definir o valor que você pode pagar de parcela.
Mas como assim, Anabela? Eu não vou ver uns apartamentos que eu gosto. Não. Você começa pelo planejamento financeiro, então você vai ver qual é o valor que você pode pagar de parcela. Que normalmente eu recomendo de 20 a 25% da renda líquida. Se você vai financiar uma casa sozinho, é da sua renda líquida. Se você vai financiar com o seu cônjuge, então é da soma dos dois. Ah, Anabela, mas os bancos dão até 30% da renda líquida. Sim, é verdade. Mas os bancos, um ano depois, estão fazendo qualquer reajuste e o seu salário, o seu cônjuge, pode não ter o mesmo reajuste na mesma proporção. Então mantenha esta gordurinha de 20 a 25% para você ter tempo para arranjar um plano B se tiver um reajuste maior no próximo ano ou na próxima situação que tiver reajuste. Chegou a esse valor, que é 20 a 25% da renda líquida, você vai transformar esse valor em valor máximo valor mensal em valor de apartamento. Vamos supor que você só pode pagar R$ 1.000 por mês. Então você tem que transformar isso num valor de apartamento. Dá um apartamento de R$ 100.000, dá um apartamento de 80 mil. O banco é obrigado e ajuda-lhe a fazer essa conta. O próprio corretor de imóveis também lhe faz essa conta, só que é você que lhe diz o valor mensal que pode pagar. Não é a história de ele pega no seu salário e lhe diz quanto é que você pode pagar. É você que faz o seu planejamento, é você que controla o seu dinheiro, não é o corretor de imóveis nem o gerente do banco. Bom, chegou o valor do apartamento e agora vamos fazer uma pausa para fazer um plano de ação. O plano de ação é que você sabe que pode pagar, imagina, R$ 1.000 por mês. O plano de ação é que você sabe que pode comprar um apartamento por R$ 100.000, mas nós tínhamos combinado, falamos no início do vídeo, que você precisa de ter no mínimo 20% de entrada. Então vamos traçar um plano de ação para chegar a esse valor da entrada. Como é que eu vou fazer? Eu vou juntar este dinheiro todos os meses, eu vou fazer esta renda extra, você vai pôr ações com datas, com valores, para você ter o 20% de entrada. E naquele dia vocês começam a realizar, a implementar o plano de ação. A outra coisa que eu lhe disse que é importante antes de entrar num projeto desta envergadura é que você precisa de ter no mínimo 6 meses de reserva de emergência. Nossa, Anabela, mas isso vai demorar muito. Eu tenho que ter 20% para a entrada e tenho que ter 6 meses de reserva de emergência. Sim, você deve ter, porque é a forma que você está demonstrando a si próprio que já tem controle sobre o seu dinheiro. É forma segura de você fazer um financiamento. Vai demorar mais um tempo, vai demorar mais 2 ou 3 anos para aquilo que você queria. Talvez demore, mas é forma mais segura para você não perder o seu imóvel. Talvez você seja imaginativo e consiga arranjar mais ações para arranjar mais dinheiro. Talvez você tenha um casamento um pouquinho mais barato e coloque para a sua entrada uma parte do dinheiro. Então, traça o seu plano de ação, mas a forma segura, antes de você começar a procurar apartamentos, é esta. Saber qual é o valor que você pode pagar por mês, que está refletido no valor do imóvel, ter 20% do imóvel e ter uma reserva mínima de 6 meses. Ok? E a partir daqui, você já pode ir e procurar o seu apartamento. Veja os bairros que se adequam dentro destes valores, veja se atenda, procure em leilões. Leilões são os próprios bancos que colocam à venda alguns apartamentos de pessoas que infelizmente não conseguiram cumprir. E como eu quero que você compre, é quando estou dando um plano à prova de bala para você fazer o seu financiamento. Então, como o negócio dos bancos não é comprar e vender casas, a partir do momento em que eles tomam a casa de uma pessoa, ela é tem uma ordem, tudo isso, não é assim tão simples.
Mas a partir do momento em que a casa é do banco e ele tem autorização, coloca em leilões. E aí o banco quer se livrar da casa, porque o negócio do banco é dinheiro, não é casas, o banco quer se livrar da casa e a quem pagar mais. Então, esteja com atenção aos leilões do banco. Bom, e para finalizar este vídeo, eu quero deixar aqui 2 alertas. Primeiro, cuidado com o FGTS. Você pode utilizar o FGTS tanto para a entrada como para a amortização. A entrada, eu sugiro que não o faça, já expliquei porque você não consegue ter um valor de entrada, você ainda não domina as suas finanças e aí você tem mais risco para fazer um financiamento. Por outro lado, a amortização pode ser muito interessante, porque a partir do momento em que você amortiza, você está reduzindo os juros, você está reduzindo o valor das parcelas e vai se livrar daquela dívida o mais rápido possível. Agora, tenha atenção, o FGTS foi criado com um objetivo, o objetivo de ser utilizado no momento em que você estiver mais vulnerável. Então, você só utiliza o FGTS se tiver a tal reserva de emergência. Porque senão, se um dia você perder o emprego, você até amortizou, até tinha uma parcela menor, mas você não tem dinheiro para um momento em que você está muito vulnerável. E o segundo alerta que eu venho deixar aqui é o seguinte: cuidado com as facilidades. Bancos que lhe dizem, esta taxa de juros é muito boa, já lhe deu o alerta, você precisa de ter atenção, ao CETA. Tenha muita atenção, demasiadas facilidades. Os corretores que não entendem muito bem as técnicas de inflação, como é que é, é uma informação bancária, não é uma informação de imóveis. Tenha muito cuidado com aquelas propostas sem entrada, sem análise de crédito, demasiadas facilidades têm um custo. Esse custo pode não ser visto no primeiro ano, mas vai refletir e é uma conta que vai acabar por chegar. Estes são os principais alertas. Bom, espero que tenha gostado deste vídeo, que eu lhe tenha dado fundamentos para você comprar a sua casa, se isso é importante para você. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!